Capítulo 18. O navio é terminado. Mencionado o nascimento de Jacó e o de José. O grupo embarca para a terra da promissão. Os filhos de Ismael e suas esposas unem-se em leviandades e rebelião. Nefe é amarrado e o navio retrocede devido a uma terrível tempestade. Nefe é libertado e, por causa de sua oração, a tempestade cessa. O povo chega à terra da promissão. Aproximadamente 591 a 589 a.C. E aconteceu que adoraram ao Senhor e acompanharam-me, e lavramos madeiras de modo esmerado. E o Senhor mostrou-me de tempos em tempos de que maneira eu deveria trabalhar as madeiras do navio. Ora, eu, Nefe, não trabalhei a madeira pelo método que os homens conheciam, nem construí o navio pelo método dos homens, mas construí-o pelo método que o Senhor me havia mostrado. Não foi, portanto, igual ao dos homens. E eu, Nefe, ia frequentemente à montanha e orava frequentemente ao Senhor. Por isso o Senhor me mostrou grandes coisas. E aconteceu que depois de haver terminado o navio de acordo com a palavra do Senhor, meus irmãos viram que estava bom e que o trabalho fora muito bem executado. Tornaram a humilhar-se, portanto, diante do Senhor. E aconteceu que meu pai ouviu a voz do Senhor, ordenando que nos levantássemos e entrássemos no navio. E aconteceu que, no dia seguinte, depois de havermos preparado todas as coisas, muitas frutas e carne do deserto, e mel em abundância e provisões, de acordo com o que nos havia ordenado o Senhor, fomos para o navio com todas as nossas cargas e nossas sementes, e com tudo o que havíamos trazido conosco, cada um de acordo com sua idade. Portanto, entramos todos no navio com nossas mulheres e nossos filhos. Ora, meu pai havia gerado 2 filhos no deserto. O mais velho chamava-se Jacó e o mais novo, José. E aconteceu que, depois de havermos todos entrado no navio com as provisões e as coisas que tínhamos ordem de levar, pusemo-nos ao mar e fomos levados pelo vento rumo à terra da promissão. E depois de havermos sido levados pelo vento pelo espaço de muitos dias, eis que meus irmãos, os filhos de Ismael, e também suas esposas, começaram a ficar alegres a tal ponto que começaram a dançar e a cantar e a falar com muita vulgaridade. Sim, esquecendo-se mesmo do poder que os havia conduzido até ali. Sim, tornaram-se muito vulgares. E eu, Nefe, comecei a temer muito que o Senhor se irasse contra nós e ferisse-nos por causa de nossa iniquidade e fôssemos tragados pelas profundezas do mar. Portanto eu, Nefe, comecei a falar-lhes com muita sobriedade. Mas eis que eles se zangaram comigo, dizendo: Não admitiremos que nosso irmão mais jovem nos governe. E aconteceu que Lamã e Lemuel me seguraram e ataram-me com cordas e trataram-me rudemente. Não obstante, o Senhor permitiu-o a fim de mostrar seu poder, até que se cumprissem as palavras que dissera sobre os iníquos. E aconteceu que depois de me haverem amarrado de tal modo que não podia mexer-me, a bússola que fora preparada pelo Senhor parou de funcionar. Não sabiam, portanto, para onde deveriam dirigir o navio, pois levantou-se uma grande tempestade, sim, uma grande e terrível tormenta que nos fez retroceder sobre as águas pelo espaço de 3 dias. E eles começaram a ter muito medo de que nos afogássemos. Não obstante, não me soltaram. E no 4º dia, depois que começamos a retroceder, a tempestade piorou muito. E aconteceu que estávamos para ser tragados pelas profundezas do mar. E depois de havermos retrocedido pelo espaço de 4 dias, meus irmãos começaram a ver que os juízos de Deus estavam sobre eles e que morreriam, caso não se arrependessem de suas iniquidades. Foram, portanto, ter comigo e soltaram-me as cordas dos pulsos, e eis que estavam muito inchados. E também meus tornozelos estavam muito inchados e doloridos. Não obstante, voltei-me para Deus e louvei-o todo o dia, e não murmurei contra o Senhor por causa de minhas aflições. Ora, meu pai Leí dissera-lhes muitas coisas, bem como aos filhos de Ismael, mas eis que eles proferiam ameaças contra quem me defendesse. E meus pais, sendo muito idosos e tendo sofrido muito por causa de seus filhos, adoeceram, sim, a ponto de terem que ficar de cama.
Por causa de sua dor e do seu grande pesar e das iniquidades de meus irmãos, chegaram quase ao ponto de serem levados desta vida para se encontrarem com seu Deus. Sim, seus cabelos brancos estavam prestes a descer ao pó. Sim, estavam prestes a ser lançados na sepultura das águas por causa de seu pesar. E Jacó e também José, sendo jovens e tendo necessidade de muito alimento, sofreram por causa das aflições de sua mãe. Nem minha mulher, com suas lágrimas e súplicas, nem meus filhos, haviam conseguido abrandar o coração de meus irmãos para que me soltassem. E nada, a não ser o poder de Deus que ameaçava destruí-los, conseguiu abrandar-lhes o coração. Portanto, quando viram que estavam para ser tragados pelas profundezas do mar, arrependeram-se do que haviam feito e soltaram-me. E aconteceu que depois de me haverem soltado, eis que tomei a bússola e ela funcionou como eu queria. E aconteceu que orei ao Senhor, e depois de haver orado, os ventos cessaram, a tempestade parou e houve grande calmaria. E aconteceu que eu, Nefe, dirigi o navio e navegamos novamente rumo à terra da promissão. E aconteceu que depois de havermos navegado pelo espaço de muitos dias, chegamos à terra da promissão, e descemos à terra e assentamos nossas tendas, e chamamo-la de terra da promissão. E aconteceu que começamos a cultivar a terra e a plantar sementes. Sim, semeamos na terra todas as sementes que havíamos trazido da terra de Jerusalém. E aconteceu que elas cresceram extraordinariamente. Fomos, portanto, abençoados com abundância. E aconteceu que, enquanto viajávamos pelo deserto da terra da promissão, descobrimos que havia animais de toda a espécie nas florestas, vacas e bois, e jumentos e cavalos, e cabras montesas, e toda a espécie de animais selvagens úteis ao homem. Encontramos também toda a espécie de minérios, tanto de ouro quanto de prata e de cobre.